a mastite subclínica, que é aquela que não apresenta sinais visíveis, porém, a gente precisa de um método diagnóstico para diagnosticar um caso de mastite subclínica. Então, um teste de CMT, um teste de CCS, um teste de condutividade elétrica. Então, todos esses testes vão detectar uma mastite subclínica, que não tem sinal visível, porém, é a mastite ainda que acarreta os maiores prejuízos dentro da cadeia leiteira, porque ela acontece em uma proporção muito maior do que a mastite clínica. Então, se numa fazenda a gente encontra um caso de mastite clínica, a gente tem aí aproximadamente mais uns 7, 8, até 10 casos de mastite subclínica, tá? De acordo com a origem desses patógenos, ela pode ser contagiosa, na qual aquele patógeno faz um habitat no teto, então o patógeno ele é dependente do hospedeiro, dependente da vaca, então a bactéria ela coloniza o teto, coloniza o úbere, né, de forma geral. E a mastite ambiental, que é aquela que a bactéria, o ambiente da bactéria é o ambiente da vaca. Então, são as fezes, são as instalações, ela não é dependente do hospedeiro para viver. Então, aqui a gente pode basicamente tratar bem, de forma didática, dois grandes grupos, né? O Staphylococcus aureus, o Agalacti, Mycoplasma e Corine como contagiosos, e do outro lado a gente tem os coliformes, né, ambientais, os Streptococcus ambientais, que entra o Uberis e o Bovis, aí muito conhecidos, e os Enterococos, tá? Porém, a gente tem que saber que as bactérias nem sempre obedecem a essa classificação. E é muito importante a gente saber isso, que elas não obedecem, porque às vezes a gente faz um protocolo de mastite contagiosa em um rebanho, que a princípio a gente detecta uma mastite contagiosa, e algumas cepas podem ter um comportamento ambiental. E como que a gente descobriu isso? Alguns estudos com biologia molecular foram realizados ao longo dos últimos anos, para a diferenciação intraespecífica das bactérias. Então, foram descobertas cepas, a cepa de uma bactéria, a diferenciação intraespecífica dela. Então, foram descobertas cepas que tinham comportamento dúbio. Então, ela tinha tanto comportamento contagioso quanto comportamento ambiental. Então, aquela divisão que a gente tinha, né, até muito pouco tempo em contagiosa e ambiental, e sempre foi muito estabelecida, né, como preto no branco, isso não existe mais. Então, hoje a gente tem basicamente um quadro desse, onde a gente... Vocês conseguem ver meu cursor aqui? Ou eu não sei se eu consigo colocar um ponteiro, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem essa estrutura, né, atualmente. Então, o que a gente consegue ver? Que as bactérias, elas apresentam, por exemplo, a Streptococcus agalacti, a maioria da bactéria, ela é de transmissão contagiosa, porém, uma pequena parte aí, algumas cepas têm uma facilidade de permanecer no ambiente. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, a Escherichia coli, que basicamente é uma bactéria ambiental, e uma pequena parte demonstra um comportamento contagioso. E isso é muito importante, é importante a gente conhecer essa divisão, para a gente saber tratar o animal durante a lactação e saber tratar o animal na secagem, tá? Baseada nessa definição, a gente consegue também dividir os patógenos em maiores e menores. Isso aqui eu vou bater bastante mais para frente, mas basicamente os patógenos maiores ou principais são aqueles que induzem uma inflamação mais grave, então a CCS ela aumenta de forma mais grave, a mastite clínica é muito mais frequente, então E. coli, Staphylococcus aureus, Uberis, Agalacti, Disgalacti e Mycoplasma tem esse tipo de classificação, enquanto os patógenos menores ou secundários causam uma inflamação mais branda, né, com baixa variação de CCS, a mastite clínica já não é tão comum. Então, os Staphylococcus não áureos, né, ou também conhecido como Staphylococcus coagulase negativa, né, ou a linha dos Corynebacter, tá? Então, essa visão de patógenos secundários é o que a gente deseja no momento da secagem, tá? A gente não quer, obviamente, nenhum patógeno, mas se for para a gente escolher,
a gente prefere encontrar esse grupo aqui na secagem. Então, entrando em período seco, então esse início eu fiz para a gente tentar nivelar o tipo de informação, né, o tipo de visão que a gente tem que passar. Entrando basicamente no período seco, eu vou falar um pouquinho da importância do período seco na infecção intramamária, como que ele vai interferir, o impacto da terapia de vaca seca convencional, quais são os patógenos que a gente mais isola na secagem, por que a gente tem pensado em uso prudente de antimicrobianos e terapia de secagem seletiva, tá? Eu trouxe aí um pouquinho da terapia seletiva para a gente dar uma olhada, saber o que ela é, ter um pouco mais de contato com ela e algumas considerações finais. Então, basicamente, a gente tem que saber um pouquinho da fisiologia do período seco, da anatomia dos tetos e do comportamento das infecções intramamárias para a gente saber quais são os nossos objetivos na secagem. Então, basicamente, a gente tem 2 objetivos grandes na secagem, tá? A gente tem que a gente precisa curar todas as infecções da lactação, sejam elas clínicas ou subclínicas, então, infecções recorrentes, infecções persistentes, aquela vaca que a gente não conseguiu curar, ou algum patógeno que tem baixa taxa de cura e a gente prefere fazer esse tratamento na secagem por conta da quantidade, né, de medicamento que a gente usa na secagem. E um segundo objetivo seria prevenção de novas infecções intramamárias. Então, essas novas infecções, elas vão ser originadas no período seco, tá? Elas vão refletir principalmente naquela mastite ambiental que a gente observa depois do parto. Então, nos primeiros dias de lactação, a gente observa vários casos de mastite clínica, e essas mastites, elas são basicamente originadas no período seco, tá? Eu vou mostrar por quê. E, obviamente, a gente quer otimizar a produção de leite para a próxima lactação, tá? Isso é o que a gente espera. Então, durante as fases do período seco, esse é um gráfico muito conhecido desses autores, onde ele tem aqui no eixo Y a taxa de novas infecções e aqui o período seco e o período de lactação. E o que a gente consegue observar é que a taxa de novas infecções ela é muito variável, tá? Então, aqui no início do período seco, a gente tem um aumento dessa taxa. Então, aqui, drying off é a secagem. Então, aqui eu sequei o animal. Logo que eu sequei, essa taxa aumenta. Passado alguns dias, essa taxa diminui, ela é bem baixa. E depois, próximo ao parto aqui, que é a linha verde, ela aumenta de novo, tá? E ela tende a cair ao longo da lactação. Então, ela é alta aqui no início da lactação e ela tende a cair. E aqui, na próxima secagem, ela aumenta de novo. Então, é um padrão bem parecido para todos os estágios de lactação, secagem, tá? Então, para a gente definir bem aqui o que a gente espera, preparar o tecido mamário para a próxima lactação, controlar essas novas infecções e curar todas as infecções existentes da lactação anterior. Mas por que a gente observa esse aumento das infecções intramamárias no início e no fim do período seco, tá? Então, a primeira fase é a fase de involução ativa, ela dura aí mais ou menos uns 20 dias. É uma fase que eu tenho alta suscetibilidade, tá? É uma fase que eu vou observar, que eu vou tentar curar todas as infecções intramamárias da lactação, tá? Mas eu tenho alguns fatores que não me ajudam, que vão aumentar essa taxa de novas infecções. Eu tenho aumento da pressão intramamária, então eu paro de ordenhar aquela vaca, obviamente eu vou ter um acúmulo de leite, né? Que vai favorecer tanto a abertura do orifício do teto, né, do ósseo do teto, tanto quanto a entrada de patógenos no teto. Eu tenho aí o início de uma formação de um tampão de queratina, então a queratina, ela é um mecanismo fisiológico do teto, tá? Mais para frente a gente vai voltar a falar dela e ela é bastante importante, então ela constitui uma camada protetora do interior do teto, tá? A gente tem um começo de aumento da concentração de lactoferrina. A lactoferrina, ela é uma bacteriocina natural do leite,
tá? Então, ela age principalmente em bactérias gram-negativas, então ela vai interferir no crescimento dessas bactérias, porque ela tem um mecanismo com ferro, e as bactérias, obviamente, precisam desse ferro para crescer. A gente observa uma melhora da ação leucocitária, então, nesses primeiros dias, a gente tem uma ação benéfica, né, que o antibiótico está aí na sua melhor fase, né, a gente tem uma alta concentração de antibiótico, porém, a gente tem esses fatores que puxam para o outro lado, né. Então, a gente observa que a gente para de ordenhar aquele animal, a gente para, né, de fazer sanitizantes, então a gente não retira mais as bactérias do teto. Então, a gente vê que há esse aumento de novas infecções, porque a gente tem maior colonização dos tetos. Então, é bem simples da gente pensar no controle de mastite, é bem simples o pensamento, a gente sabe que na prática não é tão simples, mas se a gente pensar em diminuir a exposição do teto no ambiente, diminuir a exposição de teto para uma bactéria, a gente controla a mastite. Aí, como que a gente vai fazer isso? São outros 500, mas a gente tem que ter sempre isso em mente, diminuir a exposição do teto às bactérias, tá? Então, a gente tem, além da parada das ordenhas, a gente tem redução do pré e do pós-DIP. Então, a gente fazia isso toda ordenha, que agora a gente não tem mais, então acumula essa bactéria na pele do teto. A gente tem dilatação, pelo aumento da pressão na glândula mamária, e no teto. Então, a gente tem aumento de pressão, a gente tem vazamento, diminuição dessa queratina, tá? Então, o que a gente tem? Que 50%, cerca de 50% dos quartos mamários, eles permanecem abertos até 10 dias após a secagem, é um número bastante grande. Isso é provado que 97% das infecções ocorrem em quartos mamários abertos, então é muito mais difícil essa infecção acontecer em quartos que já estão mais fechados, e que até 23% dos quartos, eles permanecem por 6 semanas abertos. Então, isso é muito importante para o risco de infecção, ou seja, eu tenho um alto risco de infecção. Se esse canal aqui está aberto, e a vaca seca vai principalmente para o pasto, que não é muito comum a fazenda permanecer com o animal seco na mesma condição que ela tinha quando ela estava lactante. Então, normalmente, a instalação da vaca seca não é tão controlada quanto o momento que o animal se encontra em lactação, né? A segunda fase é a fase de involução completa. Então, essa fase, ela é duramente afetada pela duração do período seco. Então, se eu encurtar o período seco, ou se eu não tiver período seco, essa vaca está produzindo muito, eu vou deixar ela produzindo por mais tempo. Isso não é legal, porque eu vou afetar diretamente essa segunda fase. E é nessa fase que eu tenho baixa taxa de infecção. É nessa fase que eu tenho tampão de queratina formado, completamente formado, então isso é um ponto positivo para que essa taxa seja baixa, né? Então eu tenho redução da entrada dos micro-organismos na glândula, eu tenho a máxima concentração de lactoferrina, então também contribui para essa baixa taxa. Eu tenho aí a imunidade humoral, então a imunidade mediada por anticorpos, né, funcionando bem aqui nessa segunda fase, e obviamente, a fase que eu tenho maior resistência às novas infecções. Então, se eu tiver um período seco encurtado ou omissão de um período seco, eu não tiver período seco, eu vou afetar diretamente nesses pontos aqui. Porém, nessa fase, eu já começo a observar que a ação dos antimicrobianos, dos antibióticos, começa a cair. Então, eles têm aí um período de 14 até 28 dias, mais ou menos, de ação, é muito variável. Então, eles vão conseguir curar as infecções presentes, né, as infecções da lactação, porém, eles não vão impedir que novas infecções aconteçam. Essa terceira fase, que é a lactogênese ou colostrogênese, né, as 2 semanas que antecedem aí o parto, eu tenho uma baixa concentração de antibiótico, então, acabei de falar isso, ele já não está numa concentração mais alta. Eu já tenho diferenciação celular e acúmulo de colostro. Então, volta aquela mesma fotografia que eu tenho no começo. Então, no começo eu tenho acúmulo de leite porque eu parei de ordenhar. Aqui eu tenho acúmulo de colostro. Então, eu
continuo tendo abertura do orifício do teto. Então, os mesmos desafios que eu tinha lá no começo, eu vou ter aqui no final do período seco. Então, eu tenho edema. O edema fisiológico dificulta fechar esse canal do teto. Obviamente, eu tenho favorecimento de entrada de patógenos, né? Eu tenho menor ação de células de defesa nesse momento e, consequentemente, aumento dessa suscetibilidade às novas infecções, ok? Então, quando e por que surgiu a necessidade da gente fazer terapia de vaca seca, terapia de secagem? Então, se a gente for pensar lá na antiguidade, a gente tinha muitas perdas de produção, porque não era permitido o uso de antimicrobianos para uso veterinário. Então, os patógenos de mastite, eles eram somente eliminados por descarte ou segregação, tá? Eles não tinham outra forma de serem eliminados do rebanho. E quando houve a liberação de antimicrobianos, de antibióticos para uso veterinário, é que passou-se a ser feita a blitz-terapia, né, o tratamento de todas as vacas doentes. Então, foi observada, assim, uma realidade muito diferente, que, por exemplo, para a H-Lacti, mais de 90% dos casos foram tratados, né? Então, houveram perdas de diminuição da produção de leite, diminuição das perdas, né, de produção naquela época com o uso dos antibióticos. Então, se sabia que a mastite era basicamente causada pela exposição ao patógeno causador, e é assim até hoje, mas não se sabia ainda como que deve ser o manejo correto da mastite, e tem alguma interferência da ordenha, dos equipamentos, da rotina de ordenha, então não se sabia muitos detalhes, né, do que realmente causava mastite. Então, ainda lá em 1969, começou-se a discutir a importância de pós-DIP, a importância de se realizar a limpeza de tetos antes e após, principalmente o pós, né? O pós-dipping, ele vai atuar principalmente na mastite contagiosa, tá? Porque ele vai tirar aquele filme de leite que fica no teto depois da ordenha, então ele vai, se bem aplicado, isso é muito importante lembrar, se bem aplicado, envolvido em todo o teto, ele vai prevenir os casos de mastite contagiosa, diminui essas novas infecções e, como eu falei, teve maior efeito nos patógenos contagiosos do que ambientais. Então, outras perguntas começaram a ser feitas. Quais fatores determinam a dinâmica de infecção da mastite? Existem algumas infecções que podem ser persistentes? Aquele patógeno, ele permanece muito tempo na glândula ou ele é reincidente? Ele é tratado, tem alta taxa de cura e logo ele volta a reincidir na glândula mamária. As infecções seriam originadas no período seco? E qual seria o impacto da mastite clínica nisso tudo? Então, baseado nisso, foi criado um programa de 5 pontos de controle da mastite, que foi preconizado pelo NMC, que é um programa nacional de controle da mastite, né? Que baseava basicamente em 5 pontos principais. Então, equipamento bom funcionamento, isso engloba adequações de nível de vácuo, adequações de pulsação, manutenção de borracha, de teteira, né? Então, todos os cuidados aí, como equipamento, sanitizante, uso de limpeza correta, foi preconizado no programa de 5 pontos. Além disso, registro e tratamento de todos os casos clínicos. Então, é muito importante ter registro de todos os casos clínicos. Quantas vezes aquele animal apresentou mastite, quantas vezes ele ficou doente. Descarte de vacas crônicas. Então, entra como parte de tratamento. Então, principalmente a gente vê aí para patógenos com baixa taxa de cura, principalmente Staphylococcus aureus, a gente preconiza o descarte de vacas crônicas como parte do tratamento. Tratamento de todas as vacas na secagem. Então, daqui que surgiu a blitz-terapia, né? O tratamento em massa de todas as vacas na secagem. E a desinfecção pós-DIP. Então, baseado nesses 5 pontos, começaram a ser feitas várias pesquisas, né? Para descobrir o real desafio da mastite, tanto na lactação quanto na secagem. E aqui eu coloco mais um ponto, que seria proporcionar ambiente limpo e confortável, né? Que está intimamente ligado com todos esses pontos. Que se a vaca não tiver num ambiente limpo, ela tem maior desafio, ela tem maior exposição
de bactérias no teto e, consequentemente, ela vai ter menor chance de lidar com aquela doença, tá? Então, a terapia da vaca seca aí, ela conseguiu reduzir as novas infecções em aproximadamente 80%, teve uma boa taxa de cura de infecções subclínicas, né, as infecções que vieram da lactação, até cerca de 90%, porém, o alvo principal da terapia de vaca seca era agentes contagiosos, né, o H-Lacti, o aureus, e foi observada, sim, a diminuição da CCS de tanque, ou seja, esses patógenos contagiosos, eles impactam de forma negativa no valor de CCS do tanque, tá? Principalmente a H-Lacti, é muito comum a gente ver CCS de H-Lacti aí estourado em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e meio, tá? Não é difícil de ver. O aureus, ele já tem um padrão um pouco mais intermediário, né? Um padrão aí de 600, 700 mil células, muito explicado pelo padrão intermitente de liberação na glândula mamária. O que é isso? Ele não é liberado em alta concentração em todos os momentos, assim como é o H-Lacti. Então, ele tem picos de liberação que vão fazer essa CCS subir, tá? E isso é um ponto muito negativo para o diagnóstico do aureus, porque se você, às vezes, pega uma coleta de aureus em determinado dia e ela dá negativo, pode ser que a gente não conseguiu esgotar essa bactéria na placa. Pode ser que a bactéria esteja presente, porém, a gente pegou ela numa baixa do pico de liberação no leite, tá? E embora eles tenham observado que a terapia de vaca seca foi muito eficiente, foi observado que as novas infecções intramamárias, elas ainda continuavam. Então, era independente do uso de terapia de vaca seca com antibiótico, né? Então, o que acontecia? Quando aquele antibiótico caía para um nível abaixo da concentração inibitória mínima, o que é isso? É a concentração mínima de antibiótico que eu tenho que ter para inibir o crescimento daquela bactéria na glândula mamária, tá? Então, quando foi no final, principalmente no final do período seco, que é quando eu disse para vocês que os níveis de antibiótico já estão baixos, tá? E daí surgiu a ideia do selante interno, né? O que seria o selante? O selante simplesmente tentar cobrir essa deficiência das novas infecções. Então, a gente já tinha uma boa eficiência de cura, né, com a terapia de vaca seca, porém, a gente ainda tinha esse prejuízo com as novas infecções que eram originadas ali no período seco. Então, um dos primeiros experimentos que foi feito com selante foi unicamente, exclusivamente para testar se o selante sozinho tinha a mesma eficácia do selante com o grupo antibiótico, tá? Então, foi liberado aí o uso de selantes naquela época, porém, muitos antimicrobianos, muitos antibióticos de diferentes bases, outras gerações de antibióticos foram desenvolvidos, então, ficou um interesse muito dividido, tá? Eu vou usar um selante, vou testar um selante da propriedade, eu vou tentar testar um antibiótico de segunda geração, tá? Então, teve um interesse dividido naquela época que causou um pouco de atraso na implantação dos selantes em si. Então, aqui eu tenho os resultados desse experimento, que foi basicamente que a taxa de novas infecções foi muito menor do que no grupo controle. Então, observaram aí uma eficiência muito grande da utilização de selante, tá? Tanto para o selante isolado, quanto para o uso de selante juntamente com o antibiótico, tá? Então, isso foi um divisor de águas, né? Então, a gente observou que o selante, ele realmente funcionava na prevenção de novas infecções. E aí começaram a ter pesquisas no sentido, só o selante funciona, então? Se eu quiser secar uma vaca só com selante, eu vou conseguir eficiência? Então, o que foi observado? Que principalmente para bactérias ambientais, a gente tinha uma diferença significativa, tá, de novas infecções com o uso de selante. Então, começou a ser atribuído a eficiência de tratamento, a eficiência de prevenção de novas infecções ao uso de selante unicamente, tá? Aqui é um estudo, então,
Como eu disse, eu fiz parte, né, do laboratório Qualileite, lá do professor Marcos Veiga, então eu tive a oportunidade de participar desse experimento com os nossos produtos, então foi um experimento bastante rico, onde foram testados dois protocolos na secagem, tá? Um protocolo era o Ciprolac vaca seca com o nosso selante, o Selate, em comparação com outro protocolo do mercado da concorrência, né? E o que a gente observou? Que o risco de cura, ou seja, a chance daquela vaca curar, foi muito semelhante nos dois protocolos. Isso é ruim? Não, isso é muito bom porque indica que hoje a gente tem no mercado bases antimicrobianas que são muito eficazes no combate das infecções vindas da lactação, tá? Então, a gente tem aí uma alta cura dos patógenos da secagem, independente de ser ambiental, contagioso, de ser mastite clínica, subclínica, a gente tem essa alta cura. Porém, o que a gente observou nesse experimento? Que as novas infecções para o grupo Ciprolac Selate, elas foram 27% menores em comparação ao grupo controle, tá? Com outro protocolo. Então, isso foi uma redução significativa, mostrando que o Selate, ele teve uma participação significativa na redução dessas novas infecções, tá bom? E aí você fala, a gente pode se perguntar, então qual que é a diferença do tratamento que eu fazia lá? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Qual que é a diferença do tratamento que eu tinha há uns anos atrás para o tratamento que eu tenho hoje? Basicamente, a eficiência de antibiótico, ela é muito semelhante, porém hoje eu tenho novas situações e novas tecnologias, como por exemplo, o selante, que me permite fazer diferentes protocolos de tratamento, né? Permite fazer seleção de vacas para tratamento. Aqui ainda do mesmo experimento, mostrando que, independente do patógeno isolado na secagem, a gente observa uma alta taxa de cura, né? Então, aqui, em torno de 80%, independente do patógeno isolado na secagem, tá? E o que a gente também observou nesse estudo? Que 82% das amostras foram negativas na secagem. Isso nos assusta um pouco, porque se a gente for pensar numa fazenda de 100 vacas que realizaram esse estudo, se eu tiver uma porcentagem de 80% de vacas negativas, de cultura negativa na secagem, o que a primeira coisa que eu vou pensar? Eu estou fazendo antibiótico em quem não precisa, né? Estou gastando dinheiro em quem não precisa. Então, é muito importante a gente conhecer, saber por que esse negativo acontece. Então, pode ser por N fatores, ou por dificuldade de isolamento, ou por dificuldade de algum congelamento, tá? Mas isso é uma condição, tá? Vou voltar a dizer, é uma condição que só vai acontecer em fazendas que são muito bem controladas na lactação, tá? Uma fazenda que tem CCS de tanque alta, acima de 400 mil células, dificilmente ela vai ter essa condição, tá? Então, ela não vai ser uma fazenda eletiva para a gente poder entrar com um protocolo de secagem seletiva, por exemplo, tá? E, obviamente, o que a gente observa é que a gente teve um aumento desses casos negativos, ou seja, a gente tem sucesso da terapia de vaca seca, né? A gente tem, tanto na terapia durante a lactação, que vai ser esse patógeno que a gente isola na secagem, quanto a eficiência da secagem em si, que vai ser no patógeno que a gente isola lá com 7, com 14 dias pós-parto. E uma outra questão que a gente entra também é o uso prudente de antimicrobianos. Então, é muito importante a gente saber que a resistência aos antimicrobianos sim uma ameaça. A mastite, na produção de leite, ela é a causa mais frequente de uso de antibióticos nas vacas. E esse aumento da resistência reduz o efeito do antibiótico. Então, quanto mais eu faço protocolos indiscriminados,
sem conhecer o agente, sem saber o histórico daquele animal, mais eu estou induzindo resistência. Então, a gente tem bases aí, principalmente no nosso portfólio, a gente tem bases muito eficientes de tratamento, extremamente eficientes, porém, o que a gente tem que pensar é, eu vou fazer um tratamento assertivo, eu quero fazer um tratamento que eu tenha alta taxa de cura, que aquela vaca não apresente mastite crônica ou que aquela vaca não volte a apresentar grumo dali 3, 4 dias, tá? Então, os tratamentos para mastite de curta duração, então a gente faz aí um tratamento, a gente observa uma cura clínica e para o tratamento. Então, é muito importante a gente ponderar aqui que cura clínica é diferente de cura bacteriológica, então às vezes a vaca para de eliminar grumo, porém ela tem o patógeno isolado na glândula, a bactéria está presente. Uso de penicilina com pouca atividade contra gram-negativos, então, infelizmente, a gente tem baixa resposta de gram-negativos a penicilinas, principalmente, não só gram-negativos, alguns gram-positivos também, né? Principalmente porque as bactérias adquiriram cepas com algumas enzimas que destroem as penicilinas, ou tem alguns mecanismos de ação que conseguem inibir a ação do antibiótico, tá? E a terapia convencional, então, o fato da gente tratar todos os animais aumentou a exposição da bactéria para o antibiótico, né, obviamente. E os casos de mastite crônica, então, aqueles casos que a gente tem baixa responsividade ao protocolo de tratamento. Então, volto a frisar, é importante a gente ter monitoramento durante a lactação, saber o que a vaca apresentou, quais os registros, qual é o histórico, para a gente saber o melhor protocolo de secagem. Então, a gente cai naquela questão, né? As sadias necessitam ser tratadas? E, basicamente, a terapia seletiva, que eu vou falar só um pouquinho dela, é a seleção desses partos ou vacas realmente infectadas ou potencialmente infectadas na secagem. Então, eu só vou tratar quem estiver realmente doente, tá? Qual que é o problema disso? Lá nos anos 2000, a gente teve aí um início de adoção dessa terapia seletiva. Porém, ela não teve sucesso, tá? Infelizmente, foi por falta de dados individuais, então é uma abordagem muito rígida, tá? Eu tenho que seguir alguns critérios que eu vou passar para vocês, porque senão aquele rebanho, aquela vaca não vai poder ser seca de forma seletiva e muito menos aquele rebanho vai poder utilizar a terapia seletiva, tá? Hoje, alguns países, principalmente na Europa, eles têm aí restrição de uso de antibióticos, então eles têm aí redução de até 80% na terapia seletiva e 40% no tratamento, na terapia convencional, desculpa, e 40% de redução de antibiótico no tratamento da mastite clínica. Então, obviamente, a gente seleciona vacas que sejam saudáveis, né? Vacas crônicas a gente tira do rebanho e a gente cuida para que aquela mastite não volte a acontecer, ou nunca aconteça. Então, é comum, por exemplo, nos países, lá nos Estados Unidos, a gente não vê mais casos de Streptococcus agalacti, tá? Foi uma bactéria que foi praticamente erradicada. E se a gente for pensar, é difícil? Não é difícil, é uma bactéria que responde bem a tratamento, que a gente tem que saber tratar, e não só fazer tratamentos aí no escuro, né? Por isso que a gente tem que aliar a eficiência do antibiótico, da base que a gente tem, com o conhecimento daquele animal, com o conhecimento histórico daquele animal. Para eu não chegar num ponto de uma vaca apresentou grumo, tá perdendo o peito, eu não sei o que ela tem, eu não sei histórico, não sei se ela é mamiteira, não sei a CCS dela, então, infelizmente, a gente não tem para onde correr. E aí pode acontecer da gente fazer uma base de antibióticos muito boa, muito efetiva, e não ser tão eficaz para aquele momento, naquela vaca. E aí a gente acaba falando que aquele antibiótico não funciona, mas às vezes a gente foi... a única coisa que aconteceu foi que ele foi mal aplicado. E alguns pontos que a gente pode levantar, né, se compensa economicamente, se a saúde da glândula mamária permanece, se permanece a produção de leite. Então, alguns estudos foram feitos, né, nesses pontos, e a gente percebe que
não tem que investir mais. Então, os pontos que a gente tem que investir mais só são fazendas que têm mais problemas, então fazendas que têm um bom controle, tanto para convencional quanto para seletiva, o gasto é o mesmo, tá? Quanto à saúde da glândula mamária, não se observa nenhuma alteração no risco de cura durante o período seco, e foi até, como eu disse lá, o que a gente queria encontrar na secagem, né? Staphylococcus coagulase negativa e Corynebacterium, ou seja, patógenos secundários, né? Não teve nenhuma diferença no risco de novas infecções, então, obviamente, a gente tem que seguir alguns pontos para que a gente consiga tratar de forma eficiente esse animal, seja de forma convencional, seja de forma seletiva. Então, aqui, basicamente, para a gente ter duas frentes de tratamento na secagem, convencional ou seletiva. Se a gente tiver um rebanho com menos de 250 células por ml, células CCS do tanque, o que isso indica? Que é um rebanho que eu posso tentar fazer uma terapia seletiva, é um rebanho com baixa CCS do tanque, e que me indica provavelmente que eu tenho mais problemas de mastite ambiental e que a minha mastite contagiosa está muito bem controlada. Agora, se eu pego uma fazenda, um rebanho, que a CCS do tanque está acima desse valor, é muito provável que eu tenha casos aí de mastite contagiosa. Nesse caso, eu vou aplicar a terapia convencional em todos os animais, tá? Eu tenho que fazer um controle primeiro lá na lactação, com bons protocolos, para depois, e esse protocolo também inclui o descarte dessas vacas crônicas, para depois eu pensar em alguma coisa mais seletiva. Então, aqui um esqueminha, até peguei esse esquema do livro do professor Marcos Veiga e do Laranja. Então, a gente tem disponibilidade do histórico de CCS individual mensal. Então, a fazenda faz CCS mensal? Não. Terapia de vaca seca convencional. Vou tratar todo mundo. Então, se eu não tenho informação, não tem como agir nesse caso, tá? Eu vou tratar todo mundo. Eu tenho informação? Tenho informação de CCS individual, mas eu tenho histórico da vaca? Eu tenho que a vaca ela apresentou uma CCS alta nos últimos 3 meses, teve mastite clínica, vou fazer a terapia convencional, tá? Não vou pensar 2 vezes. Essa vaca ela teve baixa CCS, não apresentou mastite clínica, aí o que eu vou fazer? Cultura microbiológica. Eu fiz cultura microbiológica dela, deu positivo, vou tratar de forma convencional, vou fazer antibiótico. Fiz a cultura, deu negativo, eu vou usar somente selante. Então, vocês percebam que, para eu chegar nessa condição, eu tenho que ter muitos pontos a serem obedecidos, né, tá? Então, se eu tiver um rebanho que já de cara tem uma CCS alta de tanque, com vacas de alta CCS individual, eu já caio direto aqui no tratamento de vaca seca e selante para todos os termos. Então, o uso do selante, ele vai ser independente se a terapia vai ser seletiva ou convencional. Ele é recomendado para todos os casos de secagem de vaca, tá? Com relação à produção de leite, então, a gente percebe que não teve efeito negativo para novas infecções, para a produção de leite, então, a gente percebe uma redução de uso de antimicrobianos, alguns estudos mostraram isso, né? Obviamente que os tratamentos vão ser influenciados pelos custos de manutenção daquela vaca no rebanho, então, às vezes, é uma vaca que não compensa mais ser tratada, né? Uma vaca que já deu muita despesa aí de tratamento e que não cura, tá? Então, essa vaca, ela vai ter que ser descartada do rebanho. Produção de leite e na CCS, então, foi basicamente a mesma, tá? Então, não teve diferença. Esse aqui foi um estudo que foi realizado ao longo de 4 anos, então, avaliaram os 3 tipos de terapia de vaca seca, né? A não terapia, esses casos aqui, em terapia em países muito bem desenvolvidos, tá? Terapia seletiva e terapia total, né? A blanket terapia, terapia em todas as vacas, terapia em massa. Então, não teve diferença, não teve risco para os quartos mamários que foram tratados somente com selante, e aí teve uma diminuição
do uso de antibióticos, que quando a fazenda atinge esse grau de controle, isso é muito benéfico por conta de custo mesmo, né? Então, a gente seleciona por cultura, por histórico, por CMT, por algumas outras técnicas que podem ser utilizadas, porém elas têm um custo de aplicação um pouco maiores. E aqui, eu gostaria de salientar que, mesmo que a gente vá fazer uma terapia de vaca seca convencional, sem pensar em terapia seletiva, é muito importante que a gente tenha dados de cultura bacteriológica e de histórico. Ah, Bruna, mas eu vou fazer cultura em todos os animais? Não. A gente vai chegar num ponto de controle, de monitoramento na fazenda, que você vai começar a fazer cultura em animais pontuais, né, tá? É claro que no início de um programa de controle, a gente tem que saber o que está acontecendo naquele rebanho, qual é o desafio daquele rebanho, né? Se é ambiental, se é contagioso, qual é o desafio. Então, o investimento aí vai ser um pouco maior na cultura bacteriológica, mas ao longo do programa de controle de qualidade do leite, tanto para a lactação quanto para os tratamentos na secagem, a gente vai ter mais direcionamento daquele tratamento. E, obviamente, a gente vai ter um melhor resultado do antibiótico que a gente aplicou. Então, se a gente aplicar uma ciprofloxacina, né, um ciprolac vaca seca, numa vaca que a gente tem conhecimento daquele animal, lá no pós-parto, a gente vai ver a eficiência desse antibiótico. Tá? A gente vai ver que aquela vaca não apresentou novas infecções, principalmente se ela foi utilizada com o selate, se ela foi utilizada com um selante, tá? Então, a gente vai observar a eficiência de tratamento, tá? Agora, se eu não tenho controle, se eu não tenho informação, às vezes eu posso usar o ciprolac, que é uma base antimicrobiana muito eficiente, é uma quinolona, né? É um antibiótico de amplo espectro, e pode ser que, dependendo do caso, eu não observe tanta taxa de sucesso como eu esperava. E, às vezes, isso não está atrelado à eficiência do antibiótico em si, mas sim às condições em que são aplicados esses tratamentos, né? O desafio que aquela vaca recebe todos os dias ali ao longo das ordenhas. Então, seja a nível de quarto mamário ou vaca, essa seleção pode ser feita, lembrando que, caso a gente vá selecionar a vaca, vai acontecer de alguns quartos mamários negativos serem tratados, mas eu tenho uma seleção mais rápida, e quando eu vou selecionar a nível de quarto, eu tenho redução da necessidade de antibiótico, porém eu tenho um serviço maior, né? Eu tenho mais custo. Agora, independente do método de seleção que a gente usa na secagem, independente se a terapia é seletiva, se é convencional, a gente tem que ter uma visão sobre o teto em si, o cuidado com a manutenção da parede do teto, da integridade do teto. Por quê? O canal do teto é a primeira linha de defesa. Como eu disse, se você tem um alto desafio que aumenta a colonização bacteriana aqui ao redor do teto, eu tenho aumento de infecção intramamária. Então, o canal do teto vai ser a primeira linha de defesa, tanto o esfíncter quanto o canal. Então, se eu tenho isso aqui, vai refletir lá no equipamento da ordenha. Se eu tenho um equipamento mal calibrado, se eu não tenho conhecimento do equipamento de ordenha, eu vou ter interferência na saúde do teto. A proteção dessas membranas, então, seja com antibiótico mais selante, seja só com selante, seja só com antibiótico, eu preciso proteger essas membranas. Então, a forma com que a gente aplica uma bisnaga no teto do animal, seja no protocolo de lactação, seja na secagem, é muito importante. Como eu disse, ela tem a queratina dentro do canal do teto. Então, principalmente na secagem, que a gente vai fazer, às vezes, só com selante, não introduzir a cânula até o final, porque a gente não tem uma asepsia, uma limpeza muito boa da bisnaga em si. Então, o que pode acontecer? Que, às vezes, a gente faz uma asepsia boa, mas a gente acaba encostando aquela bisnaga, a base da bisnaga, aqui no orifício, e a gente leva uma mastite para dentro do canal do teto, tá? Então, é muito importante a gente ter cuidado com essas bisnagas de aplicação.
Então, o diagnóstico ali que a gente faz, tanto para cultura, tanto para CCS, para saber qual o melhor protocolo de secagem, o que a gente pode fazer na secagem, vai depender o que eu vou utilizar para selecionar. Eu tenho essa condição, eu tenho dados, né? Então, no caso, se eu for fazer uma terapia seletiva, eu preciso de dados individuais, principalmente. Eu preciso de dados de CCS, então a CCS é muito importante, eu saber o valor de CCS na secagem, para eu saber o que fazer com esse animal, o que eu tenho que adotar. Às vezes é um animal que está com uma CCS estourada, que independente do tratamento que eu faça na secagem, esse animal vai parir ali e ainda vai ter algum tipo de problema, por mais que a gente use selante nesse animal. Então, às vezes, o animal já é crônico, né? O que a gente tem hoje? A gente tem cultura na fazenda. Então, a gente viu aí, a Orfino foi parceira da OnFarm aí no Setembro Branco, e a OnFarm preconiza o uso da cultura na fazenda. Justamente para quê? Para aumentar a rapidez de diagnóstico frente a um caso de mastite. Então, basicamente, eu vou ser mais assertivo no tratamento. É importante a gente salientar que a gente não é contra o uso de antibióticos. Pelo contrário, a gente é a favor do uso assertivo de um antibiótico de boa qualidade, um antibiótico de boa eficiência, tá? É normal aí a gente encontrar resultados falso negativo, falso positivo, dependendo do que a gente seleciona na secagem, e por isso o monitoramento tem que ser constante, tá? Sempre vou bater nessa tecla. A vaca, ela tem que ser monitorada. E, assim, uma coisa que eu costumo dizer, a secagem, pessoal, é um evento, tá? A secagem, ela acontece uma vez no ano, né? Se a gente for parar para pensar, o animal está gestante, aí, ao longo de meses, de 9 meses, e a secagem, ela vai acontecer uma vez no ano. Então, dê importância a ela, trate aquele animal como ele merece, tá? Então, além de todos os fatores que eu disse aí do pós-secagem, de fornecer um ambiente limpo, de fornecer conforto para a vaca seca, fornecer um monitoramento desse pós-secagem, então ver se a vaca está com vazamento, se a vaca está confortável, se a vaca tem dor, né, se ela apresenta algum tipo de dor, principalmente em vacas de alta produção. Então, esses fatores, além do correto protocolo de secagem, é muito importante. Se a gente tem eficiência de tratamento durante a lactação, é mais fácil a gente ter eficiência de tratamento durante a secagem, correto? Então, aqui eu vou trazer bem rapidinho as etapas de protocolo de secagem que a gente tem, que a gente preconiza, né? Então, a primeira etapa seria a aplicação da solução desinfetante, né, do pós-dipping, após a última ordenha, e secar esses tetos com papel. É muito importante que a gente seque os tetos todas as vezes que a gente faz um pré-dipping, um pós-dipping. Por quê? Porque a bactéria, ela não tem perna, então ela sempre vai migrar por meio aquoso. Então, por que a gente faz um pré-dipping e seca? Tem que secar, para que aquela bactéria que está ali não vá para dentro da teteira, e por efluxo de leite, né, por reversão de leite, ela contamine outros quartos dela própria ou de outra vaca, né? Então, é importante secar bem esse pós-dip. Então, a gente faz a asepsia, a limpeza da ponta do teto com algodão e álcool 70. Isso é muito importante, porque, como eu disse, esse teto ele vai ser colonizado, as bactérias estão aqui em volta. Então, eu preciso tirar essa camada de bactéria que está aqui no esfíncter do teto. E essa asepsia, essa limpeza, ela tem que ser realizada até quando a gente vai fazer uma coleta microbiológica. Então, para que eu tenha um resultado fidedigno de realmente qual bactéria eu tenho na glândula, eu preciso saber que todas as bactérias que estavam aqui no ambiente externo foram removidas, correto? Então, eu vou introduzir delicadamente a cânula da bisnaga. Então, com toda atenção, essa vaca vai ser seca uma vez no ano, então dê atenção a esse momento. Eu vou introduzir delicadamente, sem machucar a parede do teto,
aplicar uma bisnaga por teto, então não precisa enfiar a bisnaga até aqui na base, tá? Só até a metade aqui da cânula, não precisa vir até o final, porque essa base vai estar suja, ok? E eu vou massagear esse teto de baixo para cima, para que esse antibiótico, ele tenha um caminho ascendente aqui para a cisterna da glândula, tá? Então, eu quero que o antibiótico migre para todos os tecidos aqui secretores da glândula. E, no final, eu vou segurar a base do teto e aplicar o selate. Eu vou aplicar o selante e eu faço esse garrotinho porque eu quero que o selante pique aqui. Eu não quero que o selante vá para dentro da cisterna, porque o meu objetivo é que o selante faça a barreira física do canal do teto. Se esse selante for aqui para cima, eu não vou ter eficiência na prevenção de novas infecções. Então, esse selante, ele precisa ficar no canal do teto. Aplico também de forma delicada, sem colocar até o final da cânula, uma bisnaga por teto e não vou massagear, ok? Aplicou, esse animal vai ser solto, então, para o lote de vaca seca, certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha me preparado para trazer aqui para vocês. Eu sei que são bastante informações. A gente teria aí uma gama de assuntos que a gente poderia tratar mais específicos ou menos específicos. E eu estou aí à disposição para as possíveis perguntas que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigada.